Pessoal, bom dia a todos e todas. Bom dia porque ninguém almoçou ainda, o pessoal não pôde nem tomar café antes de nós chegar, então dá para dar um bom dia a todos. Cumprimentar aqui o nosso presidente Lula, a Janja, demais ministros, Márcio, que está aqui conosco. Agradecer muito a presença de todos. Nosso encontro aqui, em primeiro lugar, uma oportunidade de reencontro do nosso presidente Lula com a imprensa. Presidente que, como todos vocês sabem, está se recuperando ainda dessa cirurgia. O mais importante é essa decisão, essa determinação do presidente de fazer essa cirurgia, muito na recuperação, na fisioterapia, para poder, o mais rapidamente possível, estar em condições plenas de voltar a viajar pelo Brasil, a cumprir esse conjunto de agendas nacionais e internacionais tão importantes para o nosso país. Estamos todos aí muito felizes e acompanhando a plena recuperação a cada dia que passa. Está mais pronto aí. Ele, se melhorar muito, o Tite vai chamar ele para poder jogar também, né? Segundo lugar, nós estamos aí chegando a 10 meses de governo que tem uma marca muito importante. Sabem que nós fomos desafiados pelo presidente no primeiro momento entregar e trazer ao brasileiro um conjunto de políticas públicas, um conjunto de ações do nosso governo que foram muito importantes num determinado momento da vida do nosso país, especialmente para a população de baixa renda, para a população mais vulnerável, que todos esses programas acabaram, de uma forma ou de outra, sendo extintos ou paralisados. O primeiro grande desafio do governo foi retomar esses projetos, retomar esses programas. Todos eles, sem exceção, foram retomados. O último deles foi o Luz para Todos, lá em Parintins. É evidente que, do programa ser lançado até a população sentir a mudança da sua vida, a chegada do programa na sua cidade, dependendo do programa, leva um tempo para que isso possa acontecer. Mas nós estamos muito satisfeitos por essa capacidade que o governo demonstrou de retomar e devolver esses programas todos, né? Vocês sabem também da importância do protagonismo, da responsabilidade que o Brasil e o presidente Lula assumiram no mundo nesse último período. É o presidente do Mercosul. Início de dezembro, vamos assumir a presidência do G20. Temos a COP. Eu tive a oportunidade de acompanhar o presidente Lula em Nova York. Fiquei entusiasmado, impressionado. 50 líderes políticos do mundo pedindo reuniões bilaterais, agenda que nós cumprimos, a importância da manifestação do presidente da abertura do encontro da Secretaria-Geral da ONU. E, mais recentemente, quando eclodiu essa guerra no Oriente Médio, o Brasil à frente do Conselho de Segurança da ONU. O esforço que o presidente tem feito para que o Brasil possa ser um grande promotor do esforço da paz. E essa extraordinária ação do nosso governo, coordenada pelo presidente Lula, de repatriação dos brasileiros e brasileiras, 1.410 brasileiros e brasileiras, 55 PETs, e o esforço que nós continuamos fazendo sob a coordenação do presidente Lula. Ontem foi um dia importante para que a gente possa também encontrar uma saída para trazer de volta para o Brasil em segurança os familiares que estão em Gaza. O avião presidencial está lá na Itália, aguardando ansiosamente a possibilidade de a gente trazer de volta para o Brasil também
familiares de brasileiros e brasileiras que estão. Então, a gente tem uma agenda de muita entrega, uma agenda de muitas realizações. Estamos muito felizes, né, com a recuperação do presidente Lula. E hoje a gente vai ter uma oportunidade do presidente nos falar um pouco sobre tudo aquilo que está acontecendo, mas especialmente para que vocês também possam nos trazer algumas questões. Faz tempo que vocês não têm essa oportunidade de estar com o presidente. Então, hoje é a oportunidade que a gente tem. E, além de tudo isso, nós estamos aqui no dia do aniversário do nosso presidente, né? Então, acho que vale aqui uma salva de palmas. É uma distinção aqui, um orgulho para nós. Quantos brasileiros gostariam de estar comemorando o aniversário com o presidente? Nós estamos aqui meio-dia comemorando o aniversário do presidente junto com ele, né? Meio-dia agora? 10 para 1 já. Não, 10 para o meio-dia. E nós estamos aqui comemorando o aniversário junto com o presidente Lula. A gente está muito feliz, presidente, de poder estar aqui comemorando esse aniversário junto com o senhor. A palavra está com o senhor. Depois vamos abrir aí, com a coordenação do Crispiniano, para algumas perguntas. Bem, primeiro, bom dia às jornalistas aqui presentes, aos jornalistas. Não sei se vocês já notaram a novidade do Stuka. Pela primeira vez ele coloca os fotógrafos sentados para tomar café também. Significa que os fotógrafos estão sendo tratados de forma humanitária aqui nessa mesa. E eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar completando 78 anos de idade. Eu, quando tinha 30, eu jamais imaginei que pudesse chegar aos 60. Eu estou completando 78 numa perspectiva de viver 120. É a meta que eu estou conversando com o Todo-Poderoso para que ele permita que eu fique um pouco mais no planeta Terra, até porque nós temos que tentar salvar esse planeta. A segunda coisa é que eu estou feliz porque eu fiz uma cirurgia depois de passar anos com dor intermináveis, insuportáveis, em que você não tinha posição para sentar, você não tinha posição para deitar. E eu, muitas vezes, receoso de me submeter a uma cirurgia, porque eu confesso a vocês, eu tinha medo de anestesia, eu sempre tive medo de apagar, sabe, dormir e não voltar mais. Como eu gosto muito da vida, eu tinha receio. Mas depois dessa cirurgia, eu posso dizer para vocês que esse negócio de anestesia está tão moderno, está tão avançado, que ninguém pode ter dor, ter medo de anestesia. Ou seja, eu até estava falando com o Guimarães agora, que vai fazer a cirurgia dele amanhã, acho que no Sara Kubitschek. Eu falei para ele, vá tranquilo e não tenha medo da anestesia, porque você vai acordar melhor do que você dormiu. Estou feliz porque a cirurgia foi aquilo que algumas pessoas me falavam. Durante muito tempo, eu ouvia as pessoas dizer, olha, opera, que vai acabar a dor, opera que vai melhorar, você não vai sentir nada. E eu fiz a cirurgia e saí do quarto, saí da operação na sexta-feira, da UTI, da sala de cirurgia, fui para o quarto, na segunda-feira eu já estava andando e já subi 8 degraus no hospital. Ou seja, numa recuperação que eu acho que eu não acreditava que pudesse ser tão rápida. Eu estou fazendo fisioterapia. Essa cirurgia, ela leva, segundo o médico que fez a cirurgia, de 6 a 8 semanas para eu estar inteiro outra vez. Eu estou proibido de viajar em avião, eu tenho que, só posso viajar
depois das 8 semanas. Os médicos têm preocupação que possa dar trombose, então eu vou me cuidar. E a minha primeira viagem vai ser a viagem para a COP28 nos Emirados Árabes. Depois dos Emirados, eu passo na Alemanha, porque tem um debate entre empresários brasileiros e empresários alemães. E eu estou, antes de chegar nos Emirados, dia 30, eu estou pensando em passar na Arábia Saudita para fazer uma apresentação do PAC aos empresários e aos investidores na Arábia Saudita. E depois, quando retornar ao Brasil, eu vou começar a viajar ao Brasil. O ano que vem vai ser o ano inteiro de viagem pelos estados brasileiros, de lançamento de obras do PAC, de inauguração de obras do PAC, de inauguração do Minha Casa Minha Vida, de inaugurações de escolas técnicas, de institutos federais, lançar novas universidades nesse país, porque o Brasil não pode perder a oportunidade de fazer aquilo que é, sabe, o nosso compromisso. Ou seja, nós precisamos fazer com que o Brasil se transforme definitivamente num país desenvolvido. Nós estamos cansados de ser um país do terceiro mundo, nós estamos cansados de ser um país em via de desenvolvimento, nós queremos nos transformar num país desenvolvido. Por isso que nós vamos fazer todo o possível, fazer todos os investimentos que tiver ao nosso alcance, tentar atrair todos os investimentos que puderem vir para o Brasil, para que a gente possa garantir que o Brasil dê um salto de qualidade. Vocês são jovens e se lembram que quando nós tomamos posse em janeiro de 2003, havia um temor na sociedade brasileira de que o país estava em crise, de que a economia estava quebrada, de que o Brasil não ia para frente, que o ex-presidente tinha, sabe, detonado esse país. E eu, ao invés de assumir e ficar falando mal do governo anterior, eu resolvi fazer aquilo que um governo tem que fazer. Eu não fui eleito para provar que o ex-presidente era incompetente. Eu fui eleito para provar que no nosso mandato a gente vai fazer a coisa com mais competência e atender aquilo que é a expectativa da sociedade. E a sociedade brasileira, ela não quer muito, ela quer apenas aquilo que todo mundo quer. Ela quer tranquilidade, ela quer segurança, ela quer melhoria na qualidade da saúde, ela quer melhoria na qualidade da educação, ela quer ter melhoria na qualidade do emprego, ela quer que o seu filho não sofra, sabe, com baixo nível de escola, que o filho não sofra violência, e é isso que nós vamos tentar construir ao longo desse tempo. Nesses 10 meses de governo, isso aqui não é um balanço, porque eu pretendo fazer uma reunião com vocês antes do final do ano para prestar um balanço do que aconteceu em todo o período de 2023 e também anunciar o que vai acontecer no ano de 2024. Então, vocês se preparem que nós vamos ter uma outra reunião antes de fechar o ano para que a gente faça uma prestação de contas daquilo que foi o conjunto do ano de 2023. Eu só quero adiantar para vocês que o fato de eu já ter sido o presidente da República durante 2 mandatos e de ter trabalhado muito nesse país, eu sei o que nós fizemos nos 2 primeiros mandatos, eu queria dizer para vocês que nesses 10 meses nós já anunciamos mais políticas públicas do que eu anunciei em 4 anos do primeiro mandato. E por que foi fácil anunciar? Porque muita coisa foi recuperar aquilo que já estava funcionando, que foi desestruturado pelo governo anterior e que a gente queria recolocar a casa em ordem, recuperando as políticas. Vocês sabem a quantidade de escolas, sabe, que estavam paralisadas, obras paralisadas há 8 a 9 anos,
a quantidade de creches que estavam paralisadas, a quantidade de prédios de universidade que estavam paralisadas e tantas outras obras. Eu poderia dar um número para vocês daqui, para vocês medirem o que está acontecendo. Se vocês forem analisar na área do transporte, vocês vão perceber que este ano de 2023, mesmo a gente tendo que aprovar uma PEC da transição, que por si só é um fato sui generis no planeta Terra, alguém começar a governar antes de assumir, e nós começamos a governar 2 meses antes de assumir, e a PEC da transição, ela permitiu que a gente tivesse para investimento no setor de infraestrutura, na área de transporte, 23 bilhões de reais, que é muito pouco para um país do tamanho do Brasil, mas é 4 vezes o que foi investido no mandato do presidente anterior. Portanto, em 2023, só na área do transporte, nós investimos 23 bilhões contra 20 bilhões que foi investido nos 4 anos anteriores. Se vocês perceberem, eu pretendo apresentar para vocês esse dado, vocês vão perceber em todas as áreas. A gente vai fazer uma comparação do que foi investido nesse ano, do que foi investido no ano passado e nos anos anteriores, para vocês perceberem por que eu estou otimista. Estou otimista porque essas políticas que nós anunciamos, ela vai acontecer não no dia que eu anuncio aqui no Palácio do Planalto. Ela vai acontecer alguns meses depois. Eu, esse dia, estava conversando com um especialista na questão da seca na Amazônia, e ele me dizia: presidente, já começou a chover na Colômbia. Acontece que essa água que está chovendo na Colômbia vai chegar em Manaus daqui 30 dias e vai terminar de chegar no Pará mais 30 dias. Ou seja, a água que está chovendo agora no país, na Colômbia, e o degelo dos Andes vai permitir que a água chegue no Brasil, no Pará, 60 dias depois. Eu nunca imaginei que o rio Tapajós pudesse ficar vazio. Eu tive agora, recentemente, no rio Tapajós. O rio tem lugar que tem 32 quilômetros de largura. Eu jamais imaginei que aquele rio pudesse secar, e secou. Como o rio Madeira está com problema, como o rio Solimões e tantos outros rios no Acre e em outros estados. Numa demonstração de que a natureza não está mais brincando. Ela está avisando, e cada vez avisando com mais força, com mais enchente do que o normal no Rio Grande do Sul, com mais furacão, com mais tufão, com maior ventania, com mais seca em alguns lugares, com menos chuva em outros lugares e com mais chuva em outros lugares, está avisando: ó, cuide de mim, estou ficando saturado desse bicho chamado ser humano. Vocês estão destruindo o mundo que vocês vivem. Então, cuide corretamente de mim, que eu vou cuidar de vocês. E é por isso que eu estou muito otimista, porque a economia que começou o ano, todo mundo dizendo: o Brasil não vai crescer nem 1%, o Brasil vai crescer 0,8%, vai crescer 0,9%. O Brasil pode crescer 3% esse ano, e se tudo ajudar, pode até, quem sabe, escorregar para 3% e alguma coisinha. E, obviamente, que nós sabemos que o ano que vem se apresenta como um ano difícil por conta, sabe, da queda do investimento na China, da queda do crescimento da China, do aumento de juros na taxa dos juros americanos. Mas eu estava dizendo agora há pouco, numa conversa com a Haddad, a gente, quando está no governo, é por isso que inventaram o check-up. É para a gente evitar que a doença se prolifere. Então, nós temos consciência do que está acontecendo na economia mundial, nós temos que atuar agora para evitar que aconteça o que pode acontecer. É como a gente faz, e vocês certamente fazem, um check-upzinho todo ano, a cada 2 anos, para evitar que sejam pegos de surpresa por uma doença que já não tenha mais cura. Então, nós não vamos ficar parados esperando que as notícias ruins aconteçam.
É importante a gente saber notícia com antecedência para a gente poder trabalhar e para fazer as coisas melhorarem. E eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte. Nós já chegamos, só para dar um exemplo para vocês, nos Mais Médicos, a gente já teve 18 mil médicos no Mais Médicos. Este ano, nós chegamos a 21 mil médicos. E a tarefa é chegar a 28 mil médicos no Mais Médicos. E vocês ainda não viram nenhuma publicidade do governo, nem eu, nem a ministra, nem ninguém, está numa cidade para receber os médicos. Porque já tem mais de 4.200 municípios que já receberam médicos. Médicos que muitas vezes estão chegando a cidades que vão ter médico pela primeira vez, que vão ter uma assistência, e nós ainda vamos lançar uma outra coisa mais importante esse ano, que é a gente garantir o acesso aos chamados especialistas para o povo desse país. Todos vocês sabem que hoje uma pessoa vai numa UPA ou vai numa UBS na sua cidade, faz uma consulta, o médico detecta que tem uma determinada doença que precisa de um tal de especialista. Pode ser um urologista, pode ser um oftalmologista, pode ser um oncologista, pode ser um ortopedista ou qualquer outra coisa. E aí, quando o médico da assistência básica pede essa segunda consulta, aí começa um martírio do povo brasileiro, porque muitas vezes ele tem que esperar o especialista por 9 meses, por 1 ano, por 8 meses. Por quê? Porque não existe convênio com uma rede de especialistas capaz de poder atender a totalidade do povo brasileiro. Então, nós estamos comprometidos, eu quero dizer para vocês, de estabelecer convênio do SUS com a rede de especialistas para que a gente possa garantir a uma pessoa que foi exigido que tivesse acesso a um especialista para que ele tenha acesso ao tal de especialista. Não é só o presidente da República que tem especialista, ou jornalista que pode ter acesso a especialista. O povo humilde tem que ter acesso a especialista, porque não é possível que a gente não consiga avançar. Uma outra coisa importante que eu quero dizer para vocês, para concluir essa abertura, para vocês poderem fazer pergunta, é que o Brasil vive um momento tão excepcional do ponto de vista de perspectiva de futuro. É como se eu recebesse a notícia de um filho que está nascendo no hospital e eu estivesse desempregado e fosse visitar o meu filho, e quando eu chegar no berço e ver meu filho, eu dizer para ele: filho, acabei de arrumar um emprego, vou ganhar um bom salário e eu vou viver bem para o resto da vida, porque eu arrumei um emprego que me garante estabilidade. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque o Brasil tem, nesse século XXI, a partir de 2024, uma possibilidade que poucos países do mundo têm. O que é essa coisa extraordinária que o país tem? É o potencial que o Brasil tem de entrar no mundo da chamada energia verde e a gente poder produzir mais do que qualquer outro país do mundo tudo que é biocombustível, tudo que é etanol, tudo que é eólica, tudo que é solar e tudo que é de hidrogênio verde. Ou seja, o potencial que o Brasil tem de produzir energia e vender para os países ricos que querem comprar. Eu quero comprar aço verde, eu quero comprar carro verde, eu quero comprar geladeira verde, tudo produzido com energia verde, pois o Brasil se apresentará como berçário a nascer esse novo mundo dos investimentos que é a chamada economia verde. Por isso, nós vamos para a COP em 2028 com muita força para cobrar do mundo. Ontem eu tive uma reunião com o ministro da Agricultura e nós vamos fazer, Pimenta, logo
um lançamento de política de recuperação de terras degradadas. O Brasil tem por volta de 40 milhões de hectares de terras degradadas que podem ser recuperadas. E o Brasil pode plantar o que quiser, criar o que quiser, sem precisar derrubar uma única árvore no planeta Terra. Quando a gente falar de descarbonização, quando a gente falar em crédito de carbono, a gente quer falar com autoridade. Quem quiser investir nisso, o Brasil se apresenta com expectativa. É por isso que o companheiro Alckmin, a partir do momento que eu puder viajar internamente, o companheiro Rui Costa, sabe, e outros companheiros do governo vão colocar todos os projetos que nós temos sobre energia verde, colocar embaixo do braço e viajar o mundo. Viajar, vender os projetos. Vender onde é que tem dinheiro, que tem vontade de fazer investimento em coisas novas. Pois o Brasil já garantiu estabilidade social, o Brasil já garantiu estabilidade fiscal e o Brasil já garantiu estabilidade jurídica e previsibilidade nas coisas. Então, quem quiser fazer investimento, esse país se apresenta, sabe, como um novo berçário dos investimentos e queremos competir com quem quer que seja, porque nessa área eu acho que o Brasil é imbatível. Nós temos tecnologia de sobra, temos mão de obra de sobra, temos conhecimento para aplicar aqui e lá fora e construir parceria. O que nós queremos é compartilhar a possibilidade desse país se desenvolver com outros países que queiram fazer investimento. Nós queremos construir parcerias. Nós queremos construir parcerias produtivas para que as pessoas não venham com seus fundos aqui apenas explorar a taxa de juros alta. Que eles venham para cá para investir em coisas produtivas que gerem um produto, que gerem um emprego, que gerem um salário, que gerem um dinamismo do crescimento na nossa economia brasileira, que é o que nós estamos precisando. Eu penso que vocês não se lembram mais quando a economia brasileira cresceu 3%. E é importante lembrar que, quando eu deixei a presidência, a economia estava crescendo 7,5%. Vocês não vão se lembrar quando é que ela cresceu 3%. Foi no primeiro ano do mandato da companheira Dilma Rousseff. Depois nós caímos de 3% e nunca mais conseguimos subir. Portanto, nós temos o desafio de fazer a economia crescer. Não adianta ninguém me contar, não, porque está ruim, porque o juro americano está ruim, porque não tem... Não quero saber, eu quero saber do Brasil. Nós temos que encontrar solução aqui. Nós temos que ser criativos aqui. Nós temos que aceitar desafios aqui. Eu, na minha vida, não aceito a ideia de que tem coisas que são impossíveis. Quero dizer para vocês que, na minha experiência de vida, a única coisa impossível é Deus pecar. O resto, a gente pode fazer qualquer coisa, é só querer. E como eu sou um homem motivado a causas, e é por isso que eu vou viver muito, porque eu tenho uma causa, a minha causa chama-se Brasil, a minha causa chama-se povo brasileiro, eu quero melhorar a educação, eu quero melhorar a saúde, quero melhorar o emprego, quero dar oportunidade para que o povo brasileiro sinta o prazer de virar uma sociedade de classe média, uma sociedade de pessoas que podem comprar as coisas, que podem dar um presente para o filho, que podem dar um presente de Natal, que podem viajar de férias. Sabe, é essa sociedade que eu quero criar. Eu quero tirar da cabeça das pessoas a ideia de que, esse governo só pensa no pobre porque ele só gosta de pobre. Não. A ideia não é essa. Eu quero é que o pobre deixe de ser pobre. Afinal de contas, ninguém escolhe ser pobre. Ninguém faz opção. Ninguém nasce em berço de ouro e fala, eu estou cansado, eu quero virar pobre. Vou dormir na rua de São Paulo. Isso não acontece, as pessoas querem vencer. E o papel do governo é dar oportunidade para as pessoas vencerem, para as pessoas crescerem e para as pessoas melhorarem de vida.
Por isso que nós vamos investir muito na educação, no ensino integral, nós vamos criar um fundo de investimento para as crianças do ensino médio, vamos criar uma bolsa para que os alunos se sintam incentivados a não desistir da escola, que é a maior desistência, que o jovem vai na universidade, no ensino médio, ele não vê utilidade. Então, nós queremos dar utilidade. Nós queremos que esse jovem seja motivado a ir cumprir seu ensino médio e entrar numa universidade ou no Instituto Federal para se autoqualificar para esse país melhorar de vida. Então, é com essa cabeça que eu estou aqui em pé, curado. Já estou chutando 30 chutes por dia com bola. Logo, logo, ou o Diniz vai me convocar para a seleção, já que o Neymar se machucou, ou o Corinthians vai precisar de mim para marcar uns gols, porque está marcando pouco gol. E enquanto eu não vou jogar, eu vou jogar política aqui com vocês. Tá? Vou jogar política. Vocês sabem que nós estamos com a responsabilidade de aprovar a política tributária. Eu estou confiante que ela vai ser aprovada. Estou confiante que a gente vai mudar a relação, sabe, capital e trabalho. Estamos tentando fazer negociação com as empresas de aplicativo para cuidar das pessoas que trabalham com Uber, para cuidar das pessoas que trabalham com moto, para cuidar das pessoas que trabalham com bicicletas. E estamos, sobretudo, preocupados em não permitir que a juventude brasileira perca a expectativa que um jovem tem que ter. Um jovem. A minha expectativa, quando eu era jovem, era muito pequena. Eu só queria tirar a carteira profissional de menor, que tirava aos 14 anos, arrumar um emprego, sabe, ter uma profissão, e jamais imaginei ser presidente da República. Então, o fato de eu ter chegado a presidente da República é um sinal para o jovem que ninguém, em sã consciência, tem o direito de deixar de sonhar, de deixar de acreditar e deixar de ter esperança. É isso que eu quero construir nesses próximos 3 anos com vocês. Muito obrigado pela paciência de me ouvir tanto tempo. Bom dia. A gente tem 38 jornalistas, então eu imagino que a gente deva ter, no mínimo, 76 perguntas pensadas. Então, a gente vai fazer o máximo possível para distribuir isso. E lembrando que tem um embargo de 30 minutos ao fim, 45, ao fim da entrevista. Então, começar aqui com o Renan, e eu vou anotando aqui os pedidos, ver o que é possível. Uma informação que eu esqueci de dar para vocês, que eu acho muito relevante, porque essa semana passada eu conversei com muita gente sobre a guerra de Israel com Hamas. Eu comecei falando com o presidente de Israel, depois eu falei com o presidente da Autoridade Palestina, depois eu falei com o presidente do Irã, com o presidente da Turquia, com o presidente do Egito, com o presidente dos Emirados Árabes, com o presidente da França, com o Conselho Europeu, com o emir do Catar. E ainda tenho que falar com Xi Jinping, tenho que falar com o primeiro-ministro Modi, tenho que falar com o presidente Ramaphosa e tenho que falar com o presidente Pedro Sánchez. O presidente Pedro Sánchez, que é o presidente da União Europeia, não é para discutir a guerra, é para discutir o acordo comercial Mercosul e União Europeia, que nós temos que fazer enquanto eu sou presidente do Mercosul, enquanto ele é presidente da União Europeia. Se nós dois, que somos amigos, não fizermos um esforço muito grande para fazer esses acordos, sabe, eu acho que esse acordo não sairá. Então, eu quero tirar do papel esse acordo e mudar a pauta, porque faz 22 anos e meio que a gente fala em acordo e não saiu acordo. E fica um tentando jogar a culpa no outro. Sabe? Então, é o seguinte, vamos parar de jogar a culpa e vamos assumir a nossa responsabilidade,
e fazer os acordos para que a gente possa dinamizar. Eu ontem, conversando com o ministro da Agricultura, Pimenta, ele me disse que nesses 10 meses do ano, nós abrimos 40 novos mercados para as exportações brasileiras. Não é pouca coisa, é muita coisa, e o Brasil pode se preparar que vai ter mais mercado para a gente vender mais coisas e para a gente comprar mais coisas. Pode perguntar, companheiro. Boa tarde, presidente. Sou o Renan Truffi, do Valor Econômico. Eu queria aproveitar e fazer duas perguntas em uma. Se o senhor, quando esteve hoje com o ministro Haddad, se selou o nome dos indicados para o Banco Central. E também queria entender, nessa questão da guerra que o senhor tocou, uma das prioridades claras do seu governo era fazer a moderação da paz na Ucrânia, né? E, aparentemente, isso não deu certo. Eu queria entender agora qual que é a prioridade do senhor, já que, enfim, os dois lados do conflito não parecem querer paz. Olha, primeiro com o companheiro Fernando Haddad. Veja, as coisas vão acontecer no momento que tiver que acontecer. Eu tenho que indicar muita gente esse ano, não sei se vocês estão acompanhando, eu tenho que indicar mais alguns ministros do Supremo Tribunal de Justiça, eu tenho que indicar 4 pessoas do CAD, eu tenho que indicar o Procurador-Geral da República, a Procuradora, eu tenho que indicar o ministro ou ministra da Suprema Corte. Tudo isso, sabe, nesse tempo. Eu quis, com muita tranquilidade, fazer a minha cirurgia, porque quem tem tempo não tem pressa. Sabe, para mim não é novidade indicar alguém, eu vou indicar alguém que eu acho que seja uma pessoa que possa ser indicado. Da mesma forma que nós temos que indicar pessoas para o Banco Central, que o Haddad vai discutir as pessoas, nós vamos discutir, e indicar pessoas que tenham a maior competência para exercer a função que está exercendo. Com relação à guerra, a guerra, todas as conversas que eu tenho com o presidente, eu faço questão de dizer para eles que eu não tenho experiência de guerra. Até porque a última guerra do Brasil foi com o Paraguai e eu não estava nem pensando em nascer ainda. Mas eu tenho experiência de muitas outras coisas, de greve, de embates dentro do meu partido, fora do partido. E eu acho que tem um momento que ninguém quer negociar. O Zelensky acha que vai ganhar guerra, o Putin acha que vai ganhar guerra, ninguém quer negociar. O que eu tenho falado? Essa semana falei com o Putin também. Falei com o Putin porque, segundo pessoas, o Putin, o Irã, o Catar, tem relação com o Hamas, tem relação com o Hezbollah. E como eu estava preocupado em liberar os brasileiros que estão na faixa de Gaza, aliás, vocês viram eu conversando com o brasileiro que estava lá, conversei com a família dos jovens judeus que foram sequestrados. Como eu estou interessado, eu vou conversar com todo mundo. Alguém tem que falar em paz. Por falar em paz, a nota que o Brasil fez e foi aprovada nas Nações Unidas, porque a nota do Brasil foi reprovada, não, ela foi aprovada por 12 de 15 votos, 2 abstenções, e é por isso que nós queremos acabar com o direito de veto. Nós achamos que os americanos, os russos, os ingleses, os franceses, os chineses, ninguém tem direito de veto. É preciso acabar o direito do veto, ou seja, se tiver dúvida, vota essa maioria, ganha e cumpre-se. Então, eu vou continuar falando em paz, vou continuar falando porque eu acredito que é a coisa mais extraordinária para você tentar superar o poder das balas com o poder da conversa. Isso Gandhi ensinou muito a gente. Jesus Cristo ensinou muito a gente. O poder do diálogo é capaz de vencer a bomba mais competente que o ser humano seja capaz de produzir. E é com o poder desse diálogo que eu acho, sabe, que a gente vai conseguir, em algum momento, sentar na mesa. Eu não posso, como ser humano, a gente vê a quantidade de crianças mortas numa guerra, sabe, e ninguém assumir a responsabilidade por essas mortes. Cada um se acha o mais inocente e as crianças vão perecendo. Então, ontem eu disse até para as pessoas, sabe, dos familiares judeus, eu estou feliz de poder tentar ajudar vocês a ter os entes queridos de vocês em casa. Só lamento que eu não possa, sabe, ter de volta os milhões que já morreram nesse mundo de guerra
e não podem votar mais. Eu vou continuar porque eu acredito nisso. O Brasil tem um papel relevante. O Brasil é um país que tem uma certa importância política, basta que a gente acredite. E o poder do diálogo, às vezes, você tem que conversar 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes, para você poder convencer a pessoa de que alguma coisa é boa. Eu continuo acreditando nisso. Continuo acreditando e vou continuar. Só que agora, o ano que vem, eu vou me dedicar a viajar o meu país. O ano que vem eu vou viajar todos os estados da federação, vou discutir os problemas com os governadores, com os prefeitos, porque eu preciso, sabe, consolidar as políticas públicas que nós estamos fazendo. Tereza, por favor. Bom dia, presidente. Tereza Cruvinel, Brasil 247. Parabéns pelo seu aniversário, feliz novidade. Presidente, nós estamos assistindo a um avanço crescente do Poder Legislativo sobre atribuições do Poder Executivo. Uma crescente apropriação de prerrogativas, um fortalecimento inédito do Poder Legislativo no Brasil. Nós vimos, nas últimas horas, o senhor entregar a Caixa Econômica para garantir votos para a agenda econômica na Câmara, mas nós vimos também o Senado rejeitar a indicação do nome que o senhor indicou para a Defensoria Pública da União. Temos visto dificuldades com propostas legislativas do governo ou aprovação de propostas como marco temporal, contrariando o próprio Supremo Tribunal Federal. E agora um litígio contra o próprio Supremo Tribunal Federal lá no Senado. A minha pergunta é: como o senhor pretende administrar esse avanço crescente do Poder Legislativo em relação ao futuro do seu governo? Qual é o limite das negociações ou concessões às forças do Legislativo para garantir a governabilidade? Tereza, primeiro, o que você está assistindo, na verdade, é o exercício da democracia em sua total plenitude. O Congresso Nacional existe para isso. O Congresso Nacional não é um espaço em que as pessoas digam amém para tudo aquilo que o governo quer. Você está lembrada, Tereza, que eu fui constituinte. Naquela constituinte, o Ulisses Guimarães era presidente do parlamento, era presidente da constituinte, e o PMDB tinha eleito 306 constituintes, 23 governadores, o Sarney era presidente da República, e o Sarney rebolava muito para aprovar as coisas. Você está lembrado que até se diminuiu o mandato do Sarney de 6 para 5 anos. É esse o papel do parlamento. O papel do parlamento não é para dizer amém ao Poder Executivo, não. Eu fui deputado. E eu acho que é importante que o parlamento se autorrespeite, que o parlamento queira fazer as coisas e que a gente tenha capacidade de, nessa intervenção na relação com o parlamento, a gente convencer aquilo que é importante para o executivo, aquilo que é importante para o parlamento. Eu não vejo isso nenhum problema. Eu vejo isso uma coisa própria da democracia num país democrático. Mais difícil, por exemplo, é você ver o que acontece na Espanha. Nós estamos já, as eleições terminaram já há quase 3 meses e ainda não se conseguiu montar o governo porque tem uma divergência de meio a meio o país, coisa que nós não temos aqui. A gente foi eleito uma base, dessa base, uma parte dela já está apoiando o governo e vai ser assim. O fato deles não terem aprovado o Igor para a Defensoria Pública, possivelmente eu tenha culpa, porque eu estava hospitalizado, eu não pude conversar com ninguém a respeito dele, não pude sequer avaliar se ele fosse ser votado ou não. Eu lamento profundamente, eu não sei com quantos senadores ele conversou, não sei se ele conversou com os líderes do governo, mas eu estou dizendo para você aqui, possivelmente eu tenho culpa
de ter sido internado dia 29 e não ter falado com nenhum senador a respeito dele. E quando a gente indica alguém, a gente avalia muito o momento da votação para saber se ele vai aprovar ou não. E tinha 74 votos no quórum, sabe? O nosso pessoal achou que ia ser tranquilo e não foi tranquilo. Paciência. Eu vou ter que indicar um outro, sabe? E vou ter que ter mais cuidado de conversar com quem vota, que não sou eu, sou senador da República. Eu não vejo nisso um problema. A segunda coisa, eu não vejo nenhum problema. Eu de vez em quando, vejo matérias escritas e há um problema de vício, é que quando a gente estabelece uma tese, a gente não abre mão dessa tese. Veja, eu não fiz negociação com o Centrão. Eu não converso com o Centrão. Vocês nunca me viram fazer uma reunião com o Centrão. Eu faço conversa com partidos políticos que estão aí legalizados, que elegeram bancadas. E que, portanto, são com eles que eu tenho que conversar para estabelecer o acordo que eu tenho que fazer. Sabe? Eu fiz um acordo com o PP, com os republicanos. Sabe? Acho que é direito deles exigir do governo de que eles gostariam de ter um espaço no governo. Indicar uma pessoa que já esteve na Caixa, já foi da Caixa, já esteve no governo da Dilma, já foi do Ministério da Cidade, uma pessoa que tem currículo para isso. E ele junto tem mais de 100 votos, e eu precisava desses votos para continuar o governo. Afinal de contas, falta 3 anos para terminar o meu mandato, ainda mais de 3 anos, 3 anos e 2 meses. Então, como o governo precisa do parlamento, e não é o parlamento que precisa do governo, é importante que a gente tenha humildade de sentar para conversar em um momento de adversidade também. A gente não vive só de aplausos. A gente não vive só de coisas boas que a gente quer. Eu lembro que o Obama foi presidente dos Estados Unidos 8 anos e ele quase não conseguiu aprovar nenhum projeto no Congresso. Sabe? Eu estou vendo a dificuldade que o Biden está tendo nos Estados Unidos, apesar de ter sido senador 32 anos. Então, eu estou muito tranquilo. Eu estou muito tranquilo. Eu fui eleito para governar o país. Para governar o país, eu tenho que ter relação com a Câmara e com o Congresso, com o Senado, e eu preciso levar em conta as demandas deles, que eles não são obrigados a falar e a fazer tudo o que eu quero. Por isso que é importante a gente construir, sabe, forma de conversação. E vocês sabem que eu nasci na minha vida política conversando. Eu começava nas primeiras greves que eu fiz no ABC, eu ia para o palanque na porta da fábrica e dizia: é 100% ou nada. Com o tempo eu percebi que a gente ficava sem nada. Então, ao invés de 100% ou nada, ou seja, entre 100 e nada, tem tantos números que a gente pode negociar, e eu aprendi na prática a ter mais flexibilidade para negociar. E nós temos que negociar cada coisa que a gente quer aprovar. É bom que seja assim. Porque o Congresso Nacional, por mais que a gente queira colocar dúvida, por mais que a gente diga que é conservador, o Congresso Nacional é a cara do povo brasileiro no dia do voto. No dia do voto era aquilo que estava na cabeça do povo pela quantidade de informações que ele recebeu. Certo ou errado foi aquilo. Então a gente vai ter que se preparar para mudar nas próximas eleições. O presidente da República não pode pedir o impeachment de um deputado. O deputado pode pedir o impeachment do presidente da República. Então eu tenho que saber, sabe, que negociar faz parte da governança de um país democrático como o Brasil. Sandra. Nome e veículo, uma pergunta. Boa tarde, presidente. Aqui. Aqui. Presidente, boa tarde. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Presidente, o senhor se envolveu na discussão na questão da Ucrânia e agora na questão do Hamas e de Israel. Parte da sociedade diz que o governo não estava condenando o Hamas o suficiente.
e não estava com uma posição parcial. Eu queria que o senhor desse qual é a sua posição em relação a isso e saber também o que o senhor acha que o Brasil pode fazer, pode influenciar para tentar que se chegue numa trégua naquele local e se também tem notícias dos brasileiros que ainda estão em Gaza, como é que avançou essa negociação para a retirada deles de lá. Olha, eu acho que a posição do Brasil é a mais clara e nítida possível. O Brasil fez até uma nota para que nenhum companheiro ou companheira da imprensa brasileira tivesse dúvida sobre o comportamento do Brasil. Primeiro, o Brasil só reconhece como organização terrorista aquilo que o Conselho de Segurança da ONU reconhece. E o Hamas não é reconhecido pelo Conselho de Segurança da ONU como organização terrorista, porque ele disputou eleições na faixa de Gaza e ganhou. O que nós dissemos é que o ato do Hamas foi terrorista. Nós dissemos isso alto e bom som, de que o ato do Hamas foi terrorista, que não é possível, sabe, fazer o ataque, matar inocentes, sequestrar gente, sabe, da forma que eles fizeram. Não é possível, sem medir as consequências do que acontece depois. Porque agora o que nós temos é a insanidade também do primeiro-ministro de Israel, querendo acabar com a faixa de Gaza, se esquecendo que lá não tem só soldado do Hamas, que lá tem mulheres, tem crianças, que são as grandes vítimas dessa guerra. E aí é a minha preocupação com os brasileiros. Por isso é que nós fizemos questão de colocar os aviões brasileiros à disposição de trazer quem estava lá, não importa saber quem era, e agora eu estou com um avião presidencial, um avião reserva, no Cairo já há uma semana, esperando que o presidente do Egito e que o presidente de Israel façam um acordo para liberar a fronteira para passar os estrangeiros que querem voltar para o seu Estado Nacional. Essa é a posição do Brasil. E a posição do Brasil ela foi extraordinária, reconhecida e elogiada por todo mundo nas Nações Unidas. Eu vi uma manchete aqui no jornal dizendo a proposta do Brasil é rejeitada. Não é verdade, é mentira, não foi rejeitada. Tinha 15 votos em jogo, ela teve 12, 2 abstenções e 1 contra. Como é que ela pode ter sido rejeitada? Ela foi vetada por causa de uma loucura que é o direito de veto concedido aos 5 países titulares do Conselho de Segurança da ONU, que eu sou totalmente, radicalmente contra. Isso não é democrático. Não sei se você viu essa semana, os Estados Unidos vetam a Rússia veta os Estados Unidos, veta a Rússia veta os Estados Unidos. E veja que nós tivemos 2 votos de país que tinham direito de veto, da China e da França. Tivemos 2 abstenções de pessoas que tinham direito de veto, Rússia e Inglaterra. E os americanos assumiram a responsabilidade pelo que fizeram. Paciência. Mas a posição nossa é clara, é muito clara. Sabe, todas as guerras não tem apenas um lado culpado ou um mais culpado. Todo mundo sabe, o Brasil fez uma crítica veemente, sabe, igualzinho está na Carta da ONU. Nós condenamos a Rússia de ter invadido o território ucraniano, ponto pacífico. Está explícito no comportamento do Brasil. Mas isso não significa que eu sou obrigado a me colocar do lado da Ucrânia para guerrear. Não. Eu quero me colocar do lado daqueles que querem pedir paz. É difícil, é. Mas se não for assim, a gente não consegue. Se todo mundo quiser só fazer guerra, só fazer guerra, só fazer guerra, só fazer guerra, sabe? Porque antigamente, quando tinha uma guerra, os soldados iam nas cruzadas para um campo de batalha, e aí era soldado matando soldado. Mas agora não. Agora o cara fica de longe jogando foguete, não sabe na cabeça de quem vai cair, não sabe se quem vai morrer. E o que a gente vê são prédios que levaram anos para ser construídos, pontes que levaram anos para ser construídos, sabe, casas que levaram anos destruídas. E quem vai reconstruir aquilo? Será que as pessoas,
sabe, estão virando desumanas? Será que as pessoas estão perdendo sensibilidade, que não vê o sofrimento daquele povo? E é por isso que o Brasil está fazendo esforço. Nós não deixaremos um único brasileiro ficar em Israel ou na faixa de Gaza. Nós vamos tentar buscar todos. Porque esse é o papel do governo brasileiro. E já conversei. Se eu tiver informação, olha, ô Lula, tem o presidente de tal país que é amigo do Hamas. É para esse que eu vou ligar. Ô, cara, fala para o Hamas libertar o refém, porra. Fala para o cara libertar os reféns. Para que ficar com o inocente lá detido? Liberta. Tem gente que precisa de remédio para tomar, tem gente que tem arma. Liberta os reféns. E também falar para o governo de Israel, liberta os presos, liberta os sequestrados. Que coisa que é essa? Abre a fronteira para sair os estrangeiros que queiram sair. Tem brasileiro a 1 quilômetro da fronteira, gente. A 1 quilômetro da fronteira. Ontem eu falei com um brasileiro que foi para o casamento da irmã e 3 dias depois começou a guerra. Ele está lá e tem a mãe e 2 irmãs que ele quer trazer, mas que são palestinas. Eu falei, traga. Traga que a gente chegar aqui no Brasil, a gente legaliza a vida deles aqui. Então, estamos aguardando que o governo de Israel e o governo do Egito façam um acordo. Então, nós temos muita clareza na nossa posição. É por isso que eu queria dizer para vocês, tem poucos países levado a sério como tem sido levado o Brasil nessas posições. Poucos. Eu faço questão de dizer para todo mundo, esse país não tem contencioso com todo mundo, nem com a Alemanha, que meteu 7-1 na gente, na Copa do Mundo feita aqui no Brasil, eu tenho contencioso. Eu quero um dia poder ganhar de 8-0, mas eu vou esperar. Então, esse é o papel de um país grande como o Brasil. Gente, eu queria que vocês olhassem o mapa do Brasil e vejam que o Brasil tem fronteira com todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador. São 16.800 quilômetros de fronteira. São mais 8.000 quilômetros de costa marítima. E a gente não tem um conflito. A gente vive em paz. De vez em quando a gente bate boca, porque o latino-americano gosta de falar muito, mas nada mais do que isso. Eu lembro quando as pessoas queriam que eu fosse duro com o Evo, e eu dizia, por que eu vou ser duro com o Evo? Eu não consigo imaginar um metalúrgico de São Bernardo brigando com o índio boliviano. Eu queria brigar com o Bush. O Bush não queria brigar, foi meu parceiro, foi uma figura extraordinária na relação comigo. Por que eu vou brigar com o Evo? Por que eu vou brigar com o Uruguai, com o Paraguai? Eu não quero briga. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito importante, o Brasil tem que ser generoso. Sabe? O Brasil tem que ser generoso na relação, sabe? Porque é esse país de paz que nós queremos construir, que é uma contradição com os 5 países do Conselho de Segurança. São os 5 países do Conselho de Segurança que fabricam armas, são os 5 países do Conselho de Segurança que vendem armas e são os 5 Conselhos de Segurança que fazem guerra. É a contradição. Por isso é que nós queremos mudar o Conselho de Segurança, queremos que entre vários países, nós temos o G4, nós queremos que entre o Japão, que entre o Brasil, que entre a Alemanha, que entre a Índia, pode entrar a Nigéria, pode entrar o Egito, pode entrar o México, pode entrar a Argentina. O que nós queremos é democratizar o Conselho de Segurança da ONU, porque hoje ele vale muito pouco. É importante lembrar que foi um brasileiro que criou. É importante lembrar que foi um Oswaldo Aranha que presidiu em 1947 a sessão da ONU que criou o Estado de Israel. Portanto, a ONU agora deveria ter coragem de assegurar a criação do Estado palestino, para viver em paz, harmonicamente. É isso que nós queremos, e disso o Brasil não abre mão. Fortes, ali. Bom dia, presidente. Sou Leandro Fortes, do Diário do Centro do Mundo. Presidente, muito bom dia, parabéns pelo seu aniversário. A questão da tutela militar, ela se potencializou muito, o tema se potencializou muito a partir dos eventos de 8 de janeiro.
na verdade, antes, com aqueles acampamentos feitos em frente aos quartéis, normalmente aqui no quartel-general de Brasília, que explicitou a posição das Forças Armadas, principalmente do Exército, em um movimento golpista. Essa é uma questão que já vem sendo discutida e, claro, os eventos de 8 de janeiro demonstraram que isso contornos de tragédia. Alguns militares já foram indiciados pela CPI do 8 de janeiro no Congresso e há uma discussão permanente sobre o que fazer com os militares brasileiros. Então, eu lhe pergunto, o governo tem alguma estratégia ou pensa numa estratégia nacional de defesa que faça uma intervenção na formação dos militares brasileiros, nas escolas militares, para retirá-los, né, retirar esse enorme contingente de servidores públicos que estão congelados na Guerra Fria, na doutrina de segurança nacional, no anticomunismo, no golpismo, né? Há uma estratégia do governo para se fazer isso, para se intervir na formação dos praças e oficiais brasileiros, e o senhor acha que a reconstrução, né, a reformatação da Comissão Nacional de Verdade pode ajudar nisso? Olhe, primeiro, eu acho que a palavra intervenção não é a mais correta. O que nós estamos fazendo é tentando mostrar para a sociedade brasileira que militar não é melhor do que civil e civil não é melhor que militar. Que os dois são brasileiros, os dois estão subordinados a uma Constituição, cada instituição tem a sua função, e o que nós queremos é que as Forças Armadas cumpram a sua função constitucional, que estabelece o papel das Forças Armadas. É isso. Tem que cuidar da segurança desse país, tem que cuidar do nosso espaço aéreo, do nosso espaço, geográfico, e cuidar do nosso povo. E defender o Brasil contra possíveis inimigos externos. Esse é o papel das Forças Armadas. E é isso que nós queremos que eles cumpram. O que aconteceu recentemente com o 8 de janeiro foi um desvio pela existência de um governante que sabia fazer tudo, menos governar, que achava que poderia utilizar as instituições como instrumento dele para fazer política, que não tinha nada de republicano na cabeça dele. O que é que nós estamos fazendo? Veja, primeiro, eu, essa semana, tive uma reunião com os 3 comandantes das Forças Armadas e com o companheiro Zé Mussi, para discutir uma participação dele no Rio de Janeiro. Eu não quero as Forças Armadas, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas, e enquanto eu for presidente, não tem GLO. Eu fui eleito para governar esse país e vou governar esse país. Agora, o que eu determinei é que a aeronáutica pode reforçar, o policiamento nos aeroportos, é que a Marinha pode reforçar o policiamento nos portos brasileiros, porque nos aeroportos a droga e as coisas que são contrabandeadas são em quilos. Nos navios são em toneladas, ou seja, são containers com 30, 40 toneladas. Então, é preciso que a Marinha tenha essa disposição. Foi feito um acordo com o ministro da Justiça, com o ministro da Defesa e com o governo do Estado. Nós vamos ajudar. Nem a Polícia Federal tem que fazer o papel que é o papel da Polícia do Estado. A Polícia Federal tem que ajudar, investindo em inteligência, detectando as pessoas e prendendo as pessoas. Mas a gente não vai fazer nenhuma intervenção como já foi feita pouco tempo atrás, em que se gastou uma fortuna com o Exército no Rio de Janeiro e que não resolveu nada. Quando você faz uma intervenção abrupta, os bandidos tiram férias. Quando termina a intervenção, eles voltam. Então, nós não queremos isso. Nós queremos a Polícia Estadual, a Guarda Nacional vai ajudar, a Polícia Rodoviária Federal vai ajudar, a Polícia Federal vai ajudar, o Exército vai ajudar dentro dos limites das Forças Armadas, e nós vamos tentar estabelecer esse papel. Nós temos uma PEC no Congresso Nacional, você deve estar acompanhando, uma PEC
que o militar que quiser entrar na política, ele entre, mas deixa as Forças Armadas. Ele não pode entrar na política e perde as eleições e volta para dentro da caserna, sabe? Muito mais político do que militar. Então, ele tem uma escolha. Ele tem uma escolha. Se ele quiser ser candidato, ele renuncia ao posto dele e vai ser candidato. Não tem nenhum problema. Mas, enquanto militar, a gente vai tentar segurar que ele não faça a disputa política. A carreira militar é nobre. O país precisa de umas Forças Armadas competentes, preparada, bem armada e muito, muito disposta a não permitir que a gente seja invadido por nenhum inimigo. É isso que eu quero para as Forças Armadas, é por isso que ainda no meu primeiro mandato, em 2010, a gente aprovou a estratégia de defesa no Congresso Nacional, que é o que funciona até hoje. Tá? A relação é muito boa com os militares. A gente não pode ficar julgando os militares pela loucura do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Aquelas pessoas vão ser punidas exemplarmente, vão ser julgados pela justiça civil, sabe? Não vai ser julgado pela justiça militar, porque o crime não foi militar, o crime foi civil, o crime foi político. E é assim que a gente vai levar. Sabe? O que eu quero é contribuir para recuperar a credibilidade das instituições brasileiras. Quero recuperar a instituição Poder Executivo, a instituição Poder Legislativo, respeitar a Suprema Corte, respeitar as outras instituições, Ministério Público, Polícia Federal, sabe? Porque somente com muita respeitabilidade, cada um cumprindo a sua função, esse país vai dar certo. Tá? Quando um deputado se mete a ser juiz, e quando um juiz se mete a ser deputado, as coisas tendem a não dar certo. Cada um, sabe, no seu lugar, dará muito mais certo. Délis Ortiz, aqui. Presidente, bom dia. Que tudo se faça novo na sua vida nesse aniversário. Para cabecear, e não o cara que vai bater escanteio. Eu levanto, o senhor corta. O senhor tinha na equipe 3 mulheres, foram indicadas no começo do governo, assumiram, mas por causa dessa negociação que o senhor não abre mão, elas foram retiradas, saíram do governo e não foram substituídas por homens, por mulheres. As vagas estão sendo trocadas, mulheres por homens. Essa é uma pergunta, a da Serrano agora, recentemente, que inclusive divulgou uma nota dizendo que é preciso mudar esse jeito de fazer política, criticando. Essa é uma pergunta. A outra que eu não posso deixar de fazer... Não é pergunta, isso é uma afirmação verdadeira. Então, o que o senhor faz com essas vagas que foram substituídas? A outra, continuando no tema vaga, PGR e Supremo Tribunal Federal vão ficar para 2024, já que o senhor não tem pressa e nós já estamos no fim do ano? Não. Veja, deixa eu te dizer uma coisa. Eu, às vezes, lamento profundamente não poder indicar mais mulheres do que homens no governo. Acontece que, quando você estabelece uma aliança com um partido político, nem sempre esse partido tem uma mulher para indicar. Mas isso não quer dizer que eu não possa, no governo, tirar homens e colocar mulher. Eu ainda posso trocar muita gente, eu só estou com 10 meses de mandato. Sabe? Eu posso ter uma maioria de mulheres, isso não tem problema. Apenas as circunstâncias da indicação do cargo é que o partido não tinha mulher para indicar, e se bem que eu pedi para fazer o esforço para indicar mulher. Eu lamento, porque o que eu quero fortalecer no governo é passar a ideia de que a mulher veio para a política para ficar. Sabe? É isso que eu quero passar. Então, você pode ter certeza que ainda vai ter mais mulher no governo, em outros cargos, porque é uma disposição política minha de fazer isso.
Quando um partido político tem que indicar uma pessoa e ele não tem mulher, eu não posso fazer nada. A segunda coisa, não é que eu não tenho pressa. Eu tenho pressa, mas eu precisava fazer uma cirurgia. Eu estava há 14 meses com uma dor insuportável. Eu já não tinha mais paciência, eu chegava aqui de manhã, já com um humor muito azedo. As pessoas tinham até medo de falar bom dia para mim, porque eu levantava doendo, eu vinha para cá doendo, sentava doendo, em cada reunião eu ficava fazendo careta. Então eu falei, eu vou me cuidar para poder, sabe, ficar de bom humor. Então eu agora não vou esperar o final do ano. Eu posso escolher amanhã, a semana que vem, depois da manhã. É um direito meu de escolher. E eu vou escolher. Eu vou escolher as pessoas certas, adequadas para o lugar certo, em função, sabe, da circunstância política que eu tenho que levar em conta a realidade política. Eu não posso fechar os olhos e não enxergar que eu tenho que me dar um nome para ser aprovado pelo Senado, né? Eu tenho que escolher um procurador, sabe, que tenha noção do papel do que é um procurador do Estado. O procurador não pode ser procurador e fazer política. Ele tem que cumprir o papel sério do que é um procurador, sabe? Não fazer pirotecnia, não perseguir ninguém. É isso que eu quero. Eu vou indicar. Logo, logo, vocês vão saber que eu vou indicar. Eu vou indicar um procurador-geral, uma procuradora, eu vou indicar um ministro ou uma ministra, eu vou indicar o CAD, eu vou indicar mais gente, sabe? E com muita tranquilidade. Eu não estou apavorado, não tenho pressa, não tenho, sabe? Não quero... Eu recebo muita sugestão, sabe? E nessas horas, como eu já fui presidente 8 anos, eu tenho, na hora de indicar, sentar com a minha consciência, contar muitas vezes até 10, para indicar a pessoa que seja a mais correta possível para cumprir a função de uma instituição do Estado. Eu não quero um amigo. Eu não quero um amigo. Eu quero alguém que seja sério, alguém que seja responsável, porque eu não quero cometer nenhum abuso, sabe? Portanto, eu não tenho que escolher alguém que seja amigo meu. Eu tenho que escolher alguém que seja competente para a função e eu vou escolher. Quem sabe eu termino meu governo com muito mais mulher no governo, porque quando chegar o ano que vem, sabe, quando chegar em 2006, muita gente pede para sair para ser candidato, outros pedem para sair para ser candidato a prefeito, e eu vou ter que ir preenchendo os cargos. É isso, né, que vai acontecer. Eu tenho um compromisso programático de indicar mais mulher. Eu tenho um compromisso programático. Eu gostaria... Para mim, é muito incômodo. Eu sofro muito quando tem que tirar uma figura como a Ana Moser. Sabe, quando tem que tirar com a Maria Rita. É muito ruim, é muito desagradável. A única que eu não tirei foi a do turismo, porque a do turismo, ela trocou de partido quando ela não poderia ter trocado de partido. Mas, mesmo assim, eu fico chateado. Sabe, eu fico chateado e eu espero que o tempo me dê tempo para que eu possa corrigir, sabe, um possível erro que eu tenha cometido de não educar a mulher nesses cargos. Esquerda, Mariana. Mariana Holanda, da Folha de São Paulo. Tá bom? Presidente, ainda na seara Supremo, queria perguntar para o senhor objetivamente o que o senhor acha do nome de Flávio Dino, que tem sido colocado como preferencial. Se o senhor teme uma reação do Senado ao nome dele, uma resistência, já que o Senado tem se colocado com um pouco de dificuldade com o governo federal. E eu queria também saber se o senhor acha que a meta fiscal ela já é considerada irreal do ano que vem. Porque o senhor falou que vai ser um ano difícil economicamente, então, se o déficit zero ele é irreal ou se a gente ainda pode contar com isso. Obrigada. Olha, se eu falar para você o que eu penso do Flávio Dino, eu tenho medo que a manchete do jornal seja Lula tem preferência por Flávio Dino. Então, deixa eu falar. Eu tenho em mente algumas pessoas da mais alta qualificação política desse país. Tem várias pessoas, não tem apenas um.
E, obviamente, que eu sou obrigado a reconhecer que o Flávio Dino é uma pessoa altamente qualificada do ponto de vista do conhecimento jurídico, altamente qualificada do ponto de vista político, e é uma pessoa que pode contribuir muito. Mas eu fico pensando, aonde que o Flávio Dino será mais justo e melhor para o Brasil? É na Suprema Corte ou é no Ministério da Justiça? Aí tem outra pessoa que eu fico pensando, aonde ele será mais justo, no lugar que ele está ou na Suprema Corte? Isso é uma dúvida que eu tenho e que eu vou conversar com muita gente ainda até a hora de escolher, que está chegando a hora de escolher. Mas eu vou escolher a pessoa certa. Eu tive o prazer de indicar, acho que eu fui o presidente que mais indiquei ministro da Suprema Corte. Nunca pedi nenhum favor para eles, nunca pedi para votar alguma coisa a meu favor, porque eu não escolho com o critério da amizade, de votar um amigo para quando eu precisar ele votar em mim. Eu não quero isso. Pode tudo. Pode tudo. Pode tudo. Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser negro, pode ser negra. Sabe? Mas eu tenho com muita tranquilidade, porque eu já tenho um acúmulo de experiência na indicação de gente. Tá? Mas eu não posso fugir muito tempo, eu tenho que indicar. Agora que eu estou 100% recuperado, está chegando a hora de eu tomar a decisão. Então, logo, logo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. Tá? Pessoal, a gente vai ter que encerrar. São 1h da tarde. Hã? Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Sabe? Então, eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Sabe? Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe? Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento em obras. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25%, o que é? Nada. Absolutamente nada. Então, nós vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil. Obrigado, pessoal. Eu quero agradecer vocês mais uma vez. Dizer para vocês que esse tipo de entrevista é muito bom, ao mesmo tempo é muito difícil, porque não dá para todo mundo fazer pergunta. Mas vocês vão de convir que também a gente não pode ficar o dia inteiro respondendo pergunta. A única coisa que eu quero é assumir o compromisso com vocês que antes de terminar o final do ano, eu vou fazer um outro café da manhã para fazer uma prestação de contas de tudo que aconteceu no nosso governo, aonde que a gente encontrou dificuldade, o que a gente pôde fazer, o que a gente não fez, porque é assim que nós vamos governar esse país, prestando contas à sociedade brasileira. Obrigado, gente. Tenham um bom dia. Só um minutinho. Pessoal, só um aviso. A gente não vai poder fazer aquela tradicional foto. A segurança de não ter contato para evitar qualquer... Mas antes do presidente sair, presidente, o cara vindo de aniversário, sair sem a gente cantar parabéns, fica até meio desagradável, meio delicado da nossa parte. Né? Na verdade, Pimenta, eu pensei
A imprensa está de tão boa cabeça que eu vou chegar lá e vai ter um monte de presente na mesa, não vi um. Então eu vou, com certeza eles estão com os presentes tudo voltar para o meu escondido para nos entregar gabinete, depois. ver se alguém se lembra de me dar um presente. A pergunta vai ser a repercussão. É até importante dizer para vocês, eu resolvi não fazer nada nesse aniversário pelo seguinte, só meus filhos vão participar em casa comigo, porque o mundo está mais para triste do que para alegria. Eu, sinceramente, cada vez que eu vejo uma foto daquelas crianças lá na faixa de Gaza, eu fico com o coração partido como ser humano, então não é motivo para fazer festa. Mas eu quero agradecer a vocês, obrigado. Isto que eu não sei se vai dar foto, porque eu tenho um problema ainda que eu não estou 100%, eu ainda vou levar, eu estou com a 4ª semana, eu preciso de 6 semanas para ficar totalmente recuperado. Então eu queria só me despedir de vocês, dizendo que o Stuquinha poderia fazer uma foto daqui para lá e pegar todo mundo. Atenção, senhoras e senhores. E o presente vai ser a repercussão da... Quem souber pode cantar junto. Parabéns a você.